como que você é fora, né, ali da hora da ministração, você em casa, com sua família, na questão, fora do que é a palavra de Deus ali, do teu momento com Ele, você assim, você mudou algumas coisas na sua vida, como, tais coisas eu não vejo, tais lugares eu não frequento, apesar de você ter ido em tantos lugares para ministrar, Sim. mas quando você não está ministrando a palavra, você evita alguns lugares, evita ir a certos, enfim, eventos. Você tem esse cuidado? Você pede também direcionamento? Sim, e esse ano é muito pontual isso que estás falando, essa pergunta, porque esse ano eu tive uma direção de Deus de desacelerar. No ano passado, uma palavra que vinha muito para mim, final de 2020, que eu até pensei, Deus, 2020 é um ano de desacelerar, porque todo mundo ficou em casa, pandemia, aquela coisa toda. Eu recebi uma palavra de Deus, que está em Jeremias, se eu não me engano, 11:12 ou 12:11, uma coisa assim. Para você acelerar. Se você se cansa correr com os homens, como que você vai correr com os cavalos? Então, eu botei um tênis no pé, tirei os meus saltos, botei um tênis no pé e fui correr. A missão e o chamado Deus tinha colocado na minha mão, e eu fiz isso com muita intensidade. Quando chegou 2021, final, eu estava muito cansada. Deus falou, filha, desacelerar agora. Eu sou o teu treinador. E o treinador faz exatamente isso. Agora! Então, ele diz, para. E a gente tem muita dificuldade de entender que Deus fala de formas diferentes. Às vezes a gente é como Noé, constrói a arca. Noé constrói a arca. Fazer chover com quem? Com Deus. Deus faz chover. Mas depois Deus fala, agora, deixa a arca. Tanto que Noé não se preparou para deixar a arca. Ele deixa a arca, planta, né? Faz lá um vinho, fica bêbado, e ali vem a primeira maldição sobre os filhos. E Deus falou assim, você tem que entender que a minha voz ela vai mudar e eu vou fazer de formas diferentes. Eu falei, amém. E aí Deus falou, desacelera esse ano. Então esse ano eu estou perguntando, Deus, eu devo ir lá? Eu devo fazer isso? Né? Eu devo frequentar, eu devo ir naquele lugar, eu devo ir naquela casa? E Deus tem dito assim, sim, não, e eu tenho procurado obedecer, Karina. E quando você tem um direcionamento, seu esposo tem outro? Tá. Tipo, eu devo ir naquela casa, você sente que Acontece. Deve, ele que não deve. Como que faz? Acontece, né? Nós pastoreamos juntos a igreja, então tem muita coisa engraçada assim nos bastidores que eu discordei, e no fim, engraçado assim, que eu falo que tem uma bênção sobre o homem nas decisões. Tem uma bênção sobre eles. A gente pode se jogar no chão, chorar com Deus, mas Deus deu ao homem uma questão da direção. Eles têm muita direção. Não sei, mas, pelo menos Deus criou o homem para ser assim, tá, gente? Eles resolvem rápido. Eles são muito diretivos. E meu marido é assim. Então, teve muitas decisões que eu falei, amor, não faz isso. Não vai dar certo. Ele disse, não, mas Deus falou comigo para mim fazer, eu vou fazer. E eu falei, amém. E sabe aquele amém que tu diz assim, tomara que dê errado. É só ver. É só ver. E dava muito certo. E eu pensava, Deus, mas a minha opinião até era melhor que a dele. Mas Deus falou, mas o meu compromisso é que ele, como pai da casa, ele como pastor da igreja, a minha unção está sobre ele. Eu até abençoo aquilo que ele decide, sabe? Então, assim, quando acontece, eu cedo, né? A gente sempre trabalha em acordo, eu e o Telmo. Amor, quero, não quero, mas eu faço tudo acordando com ele. As minhas agendas, né? Todas passam por ele. Até outro dia eu ia aceitar uma agenda que estava no meu coração muito para aceitar, e ele falou, amor, eu não queria que tu aceitasse. Meu coração não está em paz com isso, e eu não aceitei. Então, para nós dois é muito tranquilo isso, né? As decisões até assim, Karina, de casa, coisas que eu vou fazer em mim. Eu não faço sem a bênção do meu marido. Eu não ministro sem a bênção do meu marido. Antes de eu subir no púlpito da Aba Pai, meu marido, antes de eu vir aqui hoje, eu falei para ele, me abençoa. Ele pelo WhatsApp, eu te abençoo. Eu acredito muito na bênção, sabe? Do marido para a esposa. Eu sou muito assim, praticante disso. Outro dia eu estava ministrando e eu lembrei no meio da ministração. Falei, lá mulheres, Deus abençoe. Eu lembrei, meu Deus, o meu marido orou por mim. Eu comecei o culto. Aí, amém, vamos cantar a primeira canção. Tá correndo no WhatsApp. Pelo amor de Deus, não me abençoa. Onde é que tu tá? E ele estava ali na igreja, ele veio. Foi lá na frente, até tem algumas filmagens, ele foi, colocou a mão em mim e me abençoou. E eu acredito que isso não me desmerece como mulher. Imagina. E eu honro meu marido e acaba que Deus, as nossas funções funcionam tão perfeito por conta disso.
Mas ele é pastor. Pastor. Tem o entendimento da palavra. Sim. E quando isso não acontece? Porque eu recebo muitas mensagens. Assim, hoje meu esposo é convertido, mas ele também não era assim como eu não era. Mas quando a mulher é convertida e o esposo não é, como ela pode, né, ter esse entendimento e agir em acordo com ele, se Sim. ele próprio não tem o entendimento? Eu entendo. Isso né? é muito difícil e muitas mulheres passam por isso. Eu lembro muito de Abigail na Bíblia, né? Que Abigail, ela afastou uma guerra da casa dela, né? Através do marido, que ele estava traindo essa guerra. E ela toma uma postura que eu acho muito linda. Ela diz assim, olha, não comentem nada com ele, mas eu vou aqui com a sabedoria que Deus me deu, eu vou parar essa guerra. Então, assim, quando o marido, ele não é cristão, a Bíblia diz que a mulher ganha o marido calada. Entende? Então, poucas coisas você vai compartilhar com ele. Porque o que vai acontecer, Karina? Às vezes vai compartilhar coisas que ele não entende ainda. Então, assim, eu ouvi teu testemunho outro dia e eu gostei muito do que tu falou quando tu disse assim, eu ouvia Deus para tomar as decisões. Porque assim, ó, para os pastores é difícil. Por que eu não aconselho, por exemplo, pelo Instagram, mulheres assim, ai, meu marido isso, aí eu vou dar uma palavra ali. Às vezes eu não conheço toda a história deles. Entendeu? Eu acho muito forte você aconselhar alguém, você tocar na vida de alguém. Porque eu acredito, Karina, que para cada pessoa Deus dá uma direção. Sim. Por exemplo, tu falou que Deus falou para você, ó, você não vai mandar ele embora, mas você vai dizer que ele é livre. Mas vai deixar ele ir. Vai deixar ele ir, entendeu? Então, assim, aí eu vou pegar essa tua experiência e vou usar como regra, não podemos? Sim. Porque tem várias situações. Mas foi bênção porque foi do teu tamanho, Deus liberou para ti. Então, o que eu acredito muito que essas mulheres às vezes têm um marido e tudo? Olha, você estar o mais próximo de Jesus possível e ouvir a voz dele, ser direcionada pelo Espírito Santo. Porque eu, como pastora, eu vou te dar um conselho. Se você procurar outra pastora, ela vai te dar outro conselho. Mas a palavra que vem de Deus é aquela que não erra. Sim. Então, assim, ó, às vezes você está tão fragilizada que você só consegue ir para a igreja para pedir restauração do casamento. Eu digo assim, ó, não faça mais isso. Vá para a igreja, procure a Deus para você ter relacionamento com Deus. Tudo vai mudar. Sim. Então Deus vai direcionando. Filha, hoje você não fala nada. Outro dia uma moça assim para mim. Pastora, eu estava arrumada para ir na reunião de mulheres lá na aba. E meu marido não é cristão. Eu estava com tanta expectativa no meu coração. Tinha jejuado o dia todo. E meu marido chegou em casa muito triste com alguma coisa do trabalho. E falou assim, hoje eu não queria que tu fosse. Eu queria que tu ficasse, fizesse uma jantinha para nós. Eu tô muito mal. Ai, fica hoje, tu só tá indo na igreja, fica. E ela disse que na hora Deus falou assim para ela, a adoração hoje vai ser como esposa e mãe, fica. E ela queria adorar lá na igreja, com a mão levantada. E ela disse assim, Vivi, eu fiquei. E o que Deus fez na minha casa, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez, como a gente tem que obedecer ao Senhor. Ela disse que fez a janta, fez rápido. E ela disse que fez a mesa, ficou com eles, conversou com eles. E ela falou assim... Ai, vamos lá para a sala? Foram para a sala. Ela colocou a reunião de mulheres. Ele ouviu toda a ministração. Ele nunca ouviria. Ouviu do lado dela. Ele já estava todo... né? O ambiente estava preparado dentro dele, que ele estava quebrado. E a palavra aquele dia foi muito pontual da reunião. Esse cara se converteu. Esse cara no outro dia falou assim, não, eu quero ir no domingo eu quero estar na igreja. Nossa. E se ela tivesse batido o pé, não, primeiro Deus, tu vai ficar em segundo lugar, sem sabedoria, sem entendimento. Sim. E ela me contou aquilo, coração partido. Eu falei, não, fique em casa. Fique em casa. Então, é ouvir a voz de Deus, sabe? Os direcionamentos. Meu casamento nem sempre... Eu digo assim, meu casamento não é perfeito. E quando eu estava naquele processo, já depois de ter sido restaurado, tinha muitas vezes que ele italianão, né? Italiano, falava as palavras mais duras, assim. E eu ficava muito ferida. Ou às vezes uma necessidade minha não era atendida como mulher, às vezes uma expectativa. Um dia eu fui para a sala orar, muito magoada, assim, chorando, e Deus falou assim comigo, filha, você está colocando um peso no seu marido que ele não é capaz de carregar, que é a satisfação do seu coração. Esse só eu posso. E Deus falou assim, ó, se deleita em mim, deixa eu derramar minha presença em ti. Sabe? Então eu comecei a aprender também que Deus, ele é o nosso marido. E nossa satisfação, aquilo que preenche o nosso coração, vem de Deus. Vem desse relacionamento com Deus. Sim. E você comentou, e as pessoas também me perguntam, né? Falar, eu também oro pelo meu casamento e eu não tenho percebido. E eu me auto-observando, eu vi que mesmo
passando por um momento em que eu queria a restauração do meu casamento, não era isso que eu pedia. Eu pedia, Deus me revela, me revela o que eu preciso, porque eu não sei. Me revela a tua presença, eu quero sentir mais, eu quero saber mais, eu quero ter mais de ti. Exatamente. Eu acho que, e daí ele foi mostrando, eu falo que, e ele mostra pra gente diariamente de uma forma diferente, né? Por isso que é importante a gente ter esse relacionamento diário Com Deus. Com Deus, porque um dia é isso, ele vai mandar a gente se calar, outro dia a De gente vai fala. falar, outro dia aquela pessoa precisa ouvir, outro dia não. Você tem que ficar quieto. E não, mas nem sempre é fácil pra gente. Eu falo que eu mesmo, eu que tenho o hábito de falar, e sempre tive, mesmo hoje, mesmo percebendo, às vezes quando eu vejo eu já falei, mas na hora eu sou sinalizada, eu falo, opa, para aqui, vou parar com essa, porque senão eu ia dar continuidade em outra época. Eu percebi que não é isso, e meu esposo também. Então, às vezes, porque a gente tem uma personalidade muito parecida, assim, dois que não tem medo das coisas, que fala o que acha. Então, quando a gente tem opiniões divergentes, então um quer falar, outro quer falar, e de repente, daí os dois percebem, opa, vamos parar aqui, vamos orar, e daí sempre um ou outro cede, e não é nem você dê para o outro ganhar, é porque o Espírito Santo mesmo convence, ele fala, poxa, eu acho que aqui você passou do ponto, o outro que passou. Exatamente. Né? E não só no casamento, mas assim, várias decisões, por exemplo, essa semana mesmo eu tive uma situação que eu falei, Deus, eu não sei como agir, porque todos os dias nós somos desafiados, né? Sim. E como pastora, pastoreando, eu falei, Deus, nessa situação aqui eu não sei como agir, não tenho o que fazer. E eu fiquei, agora? Eu vou orar. Peguei a palavra e fui orar, gente. Pois quando eu fui orar, e ainda Deus me deu o Salmo 7, aquela palavra assim que veio exatamente o que eu deveria fazer, eu falei, ok, aqui, é por aqui que eu vou. Entende? Veio um salmo na sua mente, assim, ou você abriu no salmo? Como que nesse momento eu estava com a Bíblia na mão, estava folheando ela, e de repente no folhear veio o Salmo 7, assim, chamou atenção. Exatamente, ele salta, né? Ele salta da Bíblia. Às vezes salta uma palavra. Exatamente. Vezes, assim, opa! Eu fui passando e foi uma palavra que me chamou atenção, e foi a palavra que destravou tudo, e aquilo que eu estava com receio, que era um desafio, foi maravilhoso, foi muito de Deus. Até meu marido estava perto e falou assim, uau, foi Deus, ele disse. Eu, sim, foi, amor. Porque olha o que aconteceu antes. Então, é em tudo na vida, é esse relacionamento com Deus.